Boa noite, está entrando no ar mais um programa Seja Bíblico. Queria agradecer você que já está conosco. Queria fazer uma oração já iniciando nosso programa de todas as quintas aqui pela TV Macário. Programa Seja Bíblico, programa patrocinado pela Igreja Bíblica. Vamos orar ao nosso Deus, pedir que direcione cada palavra, cada louvor ao seu coração, ao coração das pessoas que nos escutam e que esses louvores possam abençoar a sua vida juntamente com a reflexão de hoje. Oremos. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui divulgando a tua palavra, fazendo o teu nome conhecido. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que tem disponibilizado tempo para ouvir da tua palavra, que tem aberto o seu coração, tem aberto a sua casa, para que esse programa possa abençoar cada vez mais a sua vida, lhe trazendo conhecimento da palavra de Deus, lhe trazendo entendimento da palavra de Deus, aquela que não muda. Os homens passam, tudo passa, mas a palavra de Deus jamais ela passará. Pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa, cada lar, que o Senhor fique conosco até o fim desse programa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então você que está nos escutando, você já pode deixar o seu like, compartilhar o programa, seja pelo Face, seja pelo WhatsApp, seja de qualquer outra rede, você pode estar compartilhando, nos ajudando a promover a palavra de Deus, cada vez mais chegando a mais pessoas. Então daqui a pouco a gente está de volta com nossa reflexão, com um tema bem interessante. Hoje a gente vai falar como vencer o vício da pornografia, como a gente pode lutar contra esse problema, que já se tornou um problema de proporções, digamos, mundiais, né, que nós passamos. Então, a gente vai soltar um louvor e quando a gente estiver de volta, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema hoje. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Então, estamos de volta com o nosso programa Seja Bíblico. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão necessário para os nossos dias, né? Como vencer a pornografia. A pornografia, nós sabemos que é um problema sério, né? Envolve muitas questões que vão desde a prostituição à deformação da nossa mentalidade, né? A pornografia ela atua em todos esses âmbitos, vai desde a nossa deformação mental até a prostituição, né, que acaba resultando em comportamentos que trazem prejuízo, né? A pornografia ela vicia e também, junto com a masturbação, ela acaba aprisionando as pessoas em um mundo sombrio, em um mundo de trevas, em um mundo solitário, né? Até mesmo muitas pessoas que creem em Cristo, que são cristãos, muitas dessas pessoas acabam sucumbindo a esse mal chamado pornografia. A pornografia, o que é pornografia? Né? Essa palavra um pouquinho grande, pornografia. Pornografia ela é a expressão imagética, midiática ou, né, de um relacionamento sexual nas suas mais diversas formas. Ou seja, é a expressão da nudez humana nas suas mais diversas formas, com o objetivo de provocar na pessoa que está recebendo aquele conteúdo uma resposta erótica, né? Isso é pornografia. É, portanto, a retratação da nudez ou das relações sexuais humanas com o objetivo de provocar uma reação no nosso corpo. Nós temos, né, a pornografia ela tem esse objetivo de fazer com que nós ficamos excitados pelas imagens que nos são colocadas diante dos nossos olhos. Então ela vai estimulando esse apetite erótico, impulsiona o indivíduo a agir em decorrência desses estímulos. E nós encontramos pornografia em diversos níveis, em diversos estágios, né? Desde as revistas que retratam as mulheres nuas, né, até as mídias que apresentam explicitamente as relações sexuais. E hoje nós vivemos em tempos difíceis, né? Eu tenho apenas 32 anos de idade, mas quando eu era menino eu me lembro, né, que para você conseguir ter acesso a uma revista pornográfica, você tinha que ir numa banca de revista, né, comprar aquela revista, enfrentar, né, ter a cara lavada de lá, dar o dinheiro, comprar a revistinha para você poder ter acesso, né, à imagem de mulheres nuas. E hoje, tudo isso é feito no conforto da nossa casa. Você pega seu celular, qualquer pessoa que tiver um celular, internet em casa, no canto mais escuro da casa, no canto menos visto, você pode ter acesso a conteúdo pornográfico. Então isso é algo muito sério que tem acometido a nossa sociedade. E essas mídias elas apresentam conteúdos sexuais, tanto conteúdos explícitos heterossexuais entre homem e mulher, como homossexuais, homem com homem ou mulher com mulher, né, grupais, ou seja, orgias, e até na companhia de animais, que seria a zoofilia, né? Então, nós temos aí um leque de possibilidades que a pessoa hoje pode acessar através desse conteúdo midiático que está na palma das nossas mãos. Isso tem trazido prejuízos de dimensões que a gente não pode nem medir, né? A gente pode até aprofundar esse assunto depois, que é um assunto bem extenso, né? Diversos livros cristãos eles já foram escritos para tratar desse assunto, né? Que muitas vezes é um tabu para a sociedade, um tabu até dentro das igrejas, mas é algo que está cometendo não só pessoas que não creram em Cristo ainda, mas pessoas que fazem parte da própria igreja. É uma luta
e seria um dos problemas que, se fosse colocar entre os 10 maiores problemas que a igreja moderna enfrenta, ele estaria entre esses 10, que é a pornografia, né? Por que a pornografia ela se configura pecado? Por que a pornografia ela é considerada pecado, né? Porque Deus, quando ele criou a nudez e reservou a nudez, né, depois da queda somente para o casamento. E uma prova disso é que quando Adão e Eva pecaram, qual foi a ação imediata de Deus? Foi, quando eles pecaram, a Bíblia diz que eles coceram folha de figueira para si, ou seja, eles fizeram os seus arranjos de roupas. Fizeram talvez hoje como se estivesse na praia, né? O cara com sua sunguinha, a mulher com aquele topzinho, aquela coisinha básica. Mas a Bíblia diz que Deus ele matou um animal e curtiu ali, quando você vai para o original, como se fosse uma espécie de avental para cobrir a nudez do homem. Então a atitude de Deus mostra que a nudez ela não foi reservada para que todo mundo estivesse olhando, né? Ela foi reservada apenas para o âmbito do casamento, para o âmbito do matrimônio. Portanto, quando eu consumo nudez de outra pessoa, que não seja o meu cônjuge, que não seja a minha esposa, que eu não estou casado com ela legalmente, né? Então eu estou cometendo algo ilícito, eu estou quebrando um mandamento que Deus estabeleceu, um princípio que Deus colocou já desde Gênesis, desde a criação. O próprio Cristo, ele disse o seguinte, que quando um homem ele olha para uma mulher com intenção impura no coração, ou seja, com um desejo sexual por aquela mulher, ele já cometeu adultério com ela. Então, como é que nós podemos dizer, por que Jesus ele veio trazer esse princípio, veio trazer esse mandamento? No Antigo Testamento está escrito, não adulterarás, né? Então, muitos homens naquela época, na época de Cristo, eles não cometiam o ato sexual fisicamente ali com a mulher. Mas muitos deles estavam nutrindo fantasias dentro do seu coração. E o que foi que Deus fez? Jesus, quando veio à Terra, ele veio aplicar a lei de Deus, veio trazer a nova lei, a lei de Cristo, mas ele veio aplicar com bem mais profundidade. Ele disse, olha, muitos homens não estão adulterando fisicamente, sexualmente com a mulher, mas estão nutrindo fantasias no seu coração. Quando olham para essas mulheres e vê essas mulheres como se estivesse despida ou imaginando, né, fantasiando relações sexuais com ela. Então Jesus disse, aquele que atentar para uma mulher com intenção impura, melhor dizendo, já cometeu adultério no seu coração, né? Então ele veio aprofundar. Então, quando a Bíblia diz que nós não podemos adulterar, isso não significa só trair o cônjuge somente em termos físicos, mas também com a nossa mente e com o nosso coração. Muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje, nessa noite, podem dizer, não traio minha esposa, não traio meu marido. Mas será que nós não traímos quando nós atentamos, colocamos os nossos olhos sobre outra pessoa, e muitas vezes nós não vemos aquela pessoa como outro ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que merece respeito, que merece ser honrado, mas quando nós olhamos para aquela pessoa, nós sempre olhamos já com intenção impura, imaginando coisas na nossa mente. E é isso que a pornografia faz, ela perverte a mente do ser humano cada vez mais. Então, outro problema, né, está ligado, porque a pornografia ela está ligada diretamente à masturbação. A pornografia ela está ligada, né, intimamente à masturbação. Ninguém se masturba pensando em alguma coisa que não seja sexual. Você já imaginou o camarada se masturbando pensando numa árvore? Isso não pode acontecer. Ninguém faz isso, né? Se a pessoa faz isso, ela tem mais problema do que se fosse viciada em pornografia. Tem problemas mentais, né? Mas, normalmente, quando a pessoa se masturba, ela está pensando, ou ela cria na mente dela uma imagem, ou ela normalmente está sendo estimulada pela pornografia. Então, o indivíduo ele precisa de estímulo. E por essa razão é que a mídia pornográfica ela tem ganhado um grande espaço na internet, né? Os conteúdos mais acessados do mundo é a pornografia, né? Que leva ao pecado da lascívia, um desejo que não pode ser saciado, que leva também ao pecado da luxúria, que é praticamente sinônimo com as duas coisas, né?
Então nós temos que tomar cuidado. Além disso, a pornografia traz outro problema que está relacionado também à desvalorização da mulher, alimentando uma gigante indústria da prostituição, do tráfico humano, de drogas também, e também de ilegalidades semelhantes a essas. Ou seja, a mulher, no conteúdo pornográfico, ela é tratada como um mero objeto, ou seja, você não vê mulheres sendo tratadas como deveriam ser esses conteúdos. Elas são tratadas das formas mais desumanas possíveis. Isso é alimentado no coração do homem como algo bom, como algo desejoso, como algo que sacia os desejos do homem. Então, nós temos que tomar cuidado, porque talvez muito comportamento machista, né, que as mulheres hoje, né, dizem que os homens são muito machistas, com certeza são, mas grande parte desse comportamento ele deriva sim da pornografia, porque a mulher ali ela é retratada, é tratada como um objeto, apenas como um pedaço de carne para saciar os desejos sexuais ou as perversões sexuais do homem. Então, tem mulheres que até motivam os homens a ver pornografia, incentivam. Então, você está fazendo algo que está sendo contra você mesmo, né? Se bem que antigamente a pornografia, digamos que era limitada só a homens. Hoje não. Hoje milhares de mulheres também consomem conteúdo pornográfico, né? Então, quando um crente em Jesus ele consome pornografia, ele está contribuindo para sustentar essa causa, essa atividade desumana e criminosa que a pornografia gera. Como eu já disse, a pornografia ela gera tráfico de crianças, ela alimenta a prostituição, né? Ela alimenta o tráfico de drogas e tantas outras coisas, né? Então, como nós podemos conciliar? Como é que nós podemos conciliar todo esse tipo de problemas espirituais e sociais com o preceito transmitido por Paulo? Paulo ele vai dar uma solução para que a pessoa ela se livre desse vício. Paulo vai trazer, digamos, um antídoto. Ele vai dizer o seguinte, em Filipenses capítulo 4, verso 8. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Ou seja, a pornografia ela traz efeitos desastrosos para a vida do indivíduo, né? Como eu já disse, o homem que consome pornografia ele não consegue olhar para uma mulher, né, de maneira inocente. Ele não consegue olhar para uma mulher, não estou dizendo que são todos os casos, que tem pessoas que têm esse problema, mas lutam ativamente, não são pessoas passivas, não são pessoas que acham que isso é coisa de homem, é uma coisa normal, não. O que é de homem é aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, né? Então, a pornografia ela incentiva vários males, né? E o homem que consome pornografia, dificilmente ele vai conseguir, ele vai ter uma luta interna para olhar para a mulher e não desejar aquela mulher como uma espécie de objeto, imaginar aquela mulher em uma atitude sexual com ele. Normalmente, ele vai despir aquela mulher com os olhos, né? E também com o coração. No mínimo, ele vai fazer isso. No mínimo. Se ele não está imaginando uma relação sexual com ela, muitas vezes, ele vai despir aquela mulher com os olhos e com o coração também. Então, isso acontece porque a pornografia ela corrompe a nossa imaginação. Ela corrompe a nossa mente. Ela tem o poder de corromper. E ela é tão viciante quanto o consumo de drogas. Porque ela gera aquela substância no nosso cérebro que libera aquela sensação de prazer. Então, ela causa dependência, ela causa vício, ela vicia, né? Ela corrompe a nossa mente. E se o indivíduo for casado, nós que temos nossas esposas, se começarmos a consumir pornografia, nós vamos ter uma tendência muito grande de querer comparar as mulheres, as nossas esposas, com as mulheres que nós vemos naquelas cenas, que nós vemos naquelas imagens. Então, muitas vezes vai haver uma comparação entre aquelas mulheres e as nossas esposas, e muitos homens vão considerar que as mulheres não estão à altura daquelas atrizes, daquelas mulheres que muitas vezes estão encenando aquilo, que estão até, como é que eu posso dizer, como eu já assisti documentários e tantas outras coisas, mulheres que estão
sedadas ou sobre o efeito de drogas para fazer aquelas cenas. Então o homem ele vai fantasiar, ele vai querer tratar a mulher daquele jeito, isso vai afetar a sua vida sexual também, a sua vida conjugal. E talvez chegue o ponto dele querer fazer as mesmas coisas que ele vê ali naquela ação midiática ali do ato pornográfico, né? E o mesmo vale, não estou falando só de homens, né? Normalmente o que acontece é com homens, mas como eu já disse, as mulheres não estão livres disso. E o mesmo acontece com as mulheres que consomem pornografia. Então, se você deseja vencer esse vício, porque é um vício, é um dos vícios piores que a humanidade tem adquirido, o vício da pornografia, nós devemos adotar a política da tolerância zero, né? Você já viu uma pessoa que é viciada em drogas, você tirar ela das drogas aos poucos, não, hoje você vai fumar só um pouquinho, vou te dar um pouquinho. Não, quando você consome, você sempre está querendo doses maiores, então você está com seu organismo dependente daquilo. Então, quando está relacionado a casos como esse de vício extremo, nós devemos ter tolerância zero, que significa que nós não devemos dar nenhuma espécie de brecha para que isso aconteça de forma alguma, né? Isso começa porque o desejo pornográfico ele começa com coisas pequenas. A pessoa que já está amarrada por isso, qualquer imagem que ela vê quase que tenha assim, uma espécie de sensualidade, uma espécie de algo chamativo, aquilo já desperta um gatilho na mente dela para que ela vá ver a pornografia. Então é algo muito complicado. Um certo puritano ele disse uma frase muito interessante que eu estou me lembrando agora. Ele disse o seguinte: o pecado ele começa como uma teia de aranha. Você viu uma teia de aranha? Você vai passando, você passa a mão, você quebra a teia de aranha facilmente, né? É um pecado, as pessoas começam como uma teia de aranha. Mas ele disse que no final o pecado ele termina como uma camisa de força. Começa como uma teia de aranha e termina como uma camisa de força. Você já viu alguém conseguir soltar uma camisa de força? O cara tem que ser, digamos, um MacGyver para soltar uma camisa de força. Não tem como. Ou seja, começa algo simples, mas vai tomando uma complexibilidade tão grande que a pessoa não consegue por si só vencer aquilo, se não pedir ajuda a Deus, se não buscar outros recursos também. Então, quais são as dicas? Tolerância zero, né? É necessário você vigiar nas pequenas coisas. Viu uma mulher passar na rua, Martinho Lutero também disse: ah, pastor, eu não consigo. Martinho Lutero não disse, eu vou usar o princípio do que ele disse, né? Não falou de pornografia, ele falou de outras coisas. Mas isso se aplica perfeitamente ao que a gente vai falar aqui. A gente não pode, por exemplo, impedir que um pensamento mau ele venha na nossa mente. E isso não é pecado em si. E Lutero usou a seguinte ilustração: nós não podemos impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça. Às vezes você está aqui distraído, ele pode pousar rapidamente, né? Mas Martinho Lutero disse o seguinte: você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Ou seja, às vezes vem pensamentos, às vezes vem tentações, mas nós não podemos deixar levar por isso. Mesmo instante, vire o olhar. Você não pode, por exemplo, passar uma mulher chamativa, uma mulher sensual, uma mulher mal vestida. Você não tem como você não olhar. Você não é cego, você vai passar no meio da rua. Mas você pode impedir sim de dar a segunda olhada e continuar olhando e desejando aquela mulher. Então você deve ter tolerância zero. Né? Se nós temos dificuldade com controlar a internet, que hoje praticamente nós vivemos num mundo globalizado que todos nós vivemos com a internet, né? Esses dias estavam perguntando, né? A gente estava indo para Limoeiro, acho que era ontem, e uma pessoa da família disse assim: qual das coisas faria mais falta? Falta de energia, falta de água ou falta de internet? Né? Se você for bem sincero hoje, né? A gente sabe que a água é essencial para a vida, né? Energia também, hoje em dia, a gente não sabe o que é ficar sem luz elétrica, sem os equipamentos que a gente tem. Mas hoje nós estamos totalmente dependentes da internet. Nós precisamos sempre estar olhando o que está acontecendo, como é que está a movimentação das nossas redes sociais. Ou seja, isso faz parte da nossa vida, faz parte de quem somos, a geração que nós vivemos. Mas nós temos dificuldade de controlar a internet, controlar esse que já é um meio de acesso à pornografia. Nós devemos aprender a viver o dia todo sem estar online, né? Nós não precisamos estar todo o tempo online, todo o tempo ligado no celular, porque, só para você ter uma ideia, nós temos que ter cuidado com quem também nós colocamos para ser as pessoas que nós seguimos nas nossas redes sociais, porque aquela pessoa, dependendo da pessoa que você coloque, aquele já pode ser um gatilho
para te levar para a pornografia. Então seja seletivo, né? Tolerância zero com quem você coloca nas suas redes sociais. Se você é um homem casado, cuidado com quem você está colocando nas suas redes sociais, né? Na sua timeline, quando você vai passando ali, vendo o que está acontecendo. Pode ser uma tentação. Então também é importante que alguém confessar os seus pecados. Você tem uma pessoa com quem você possa se abrir, com quem você possa se aconselhar, né? Porque esse assunto é um tabu, mas é bom você procurar uma pessoa que possa te ajudar, um amigo que seja íntimo, ou então, quem sabe, um líder espiritual, que você pode confiar nele, né? Pedir ajuda, pedir socorro. É igualmente também essencial você adotar a regra, como eu já disse, da segunda olhada, né? Viu a primeira vez, viu que aquilo é chamativo, que aquilo vai te levar ao pecado, não olha a segunda vez, né? Outro conselho que nós devemos fazer é o que Davi disse: medita na palavra de Deus de dia e de noite. A palavra de Deus ela é poderosa para limpar a nossa mente, para purificar o nosso caminho, né? O salmista fez a pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Como é que um jovem pode deixar o seu caminho puro, a sua forma de viver? Atentando para a lei do Senhor, ou seja, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, enche a sua mente. Quando nós estamos lidando com um determinado pecado, o princípio bíblico não é somente você deixar aquilo. Como assim, pastor? Não é para deixar, não? É para deixar, meu irmão. Mas o princípio que o apóstolo Paulo vai usar lá em Éfeso é: desponjai-vos e revesti-vos. Ou seja, você deixa aquele pecado, mas você se reviste de algo bom. Ou seja, Paulo vai dizer, se a pessoa ela mentia, ele vai dizer, não minta mais, mas agora passe a falar a verdade. Se a pessoa roubava, Paulo vai dizer, não roube mais, mas trabalhe com as próprias mãos para ajudar os que são necessitados. Ou seja, se a minha mente era poluída, se a minha mente era cheia de imagens pornográficas, o que eu vou fazer agora para purificar a minha mente? Eu vou encher a minha mente com o que Paulo disse, aquilo que é bom, aquilo que é louvável, aquilo que traz honra, aquilo que vai fazer com que minha mente se liberte dessas correntes, se liberte dessas cadeias, né? Então você, tolerância zero, ou enche a sua mente com a palavra de Deus, porque ela com certeza ela vai purificar, ela vai limpar, né? Se você colocar coisas boas diante dos seus olhos, o seu corpo será bom. Jesus disse que a candeia, a luz do nosso corpo são os nossos olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então coloque coisas boas diante dos seus olhos. Ouça sermões, ouça pregações de pastores que são usados por Deus realmente no ministério da palavra. Invista tempo em oração com Deus. Passe um tempo significativo em oração com Deus. Tenha intimidade com Deus. Crie um relacionamento mais íntimo com Deus, que com certeza isso vai ajudar você a vencer essa batalha da pornografia. E detalhe, pastor, comecei a fazer essas coisas, mas no meio do caminho eu caí. Se levanta, sacode a poeira e persevera em fazer essas coisas, que com certeza você vai ser liberto desses problemas, né? Estabelecer bons hábitos e quebrar a rotina exige perseverança, então você vai ter que perseverar. Então, para você ser uma pessoa saudável, o que você tem que fazer? Tem que perseverar em uma boa alimentação, você tem que perseverar em praticar bom exercício, da mesma forma referente às coisas espirituais. Se você quiser ser uma pessoa que é liberta dessas coisas, você vai ter que se exercitar na piedade, né? Existem pessoas que conseguiram vencer esse vício? Sim. A gente olha e parece que é uma coisa que todo mundo é viciado, que todo mundo tem problema com isso, mas com certeza existem ex-viciados em pornografia. Com certeza existem pessoas que foram libertas desse vício hoje, são pessoas limpas, pessoas que conseguiram vencer. Não estou dizendo que são pessoas que não passem por tentação, são. Mas eles continuam. Não estou dizendo que essa pessoa também nunca mais vai errar nisso. Ele pode errar, mas não com a frequência e com a dependência que ele tinha diária disso. Então é possível ser limpo, é possível ser liberto. Então, com a graça de Deus, ou seja, a graça que Deus pode dar a você para você lutar contra isso, em obediência a esses princípios que foram colocados, é possível você vencer isso e também ajudar os outros. Se é possível para algumas pessoas, é possível para todos. Todos nós podemos vencer isso. Amém? Então vamos orar, pedir a Deus que nos oriente acerca disso. E lembrando que a nudez, como eu disse, ela foi criada para o ato íntimo, para o ato conjugal, entre a sua mulher, entre a mulher e o homem, e vice-versa. Não foi criado para estar estampado, para todo mundo ver, ou então para estimular o sexo solitário. Deus não criou a nudez para isso. Então vamos orar, porque da mesma forma que Deus não criou o homem para isso, Deus também não criou você
para que você viva a vida da maneira que você quer. Talvez você hoje tenha escutado isso e tem muito mais para falar sobre esse assunto. Você pensa, pastor, minha visão era diferente. Porque eu vi alguns profissionais dizer que se masturbar era algo saudável. Todo jovem precisa se masturbar para se conhecer. Não, a Bíblia diz que isso é pecado. Isso é pecado. Você ver a nudez alheia do outro é pecado. Né? É tanto pecado que você não tem coragem de ficar vendo, talvez se tenha, muito pervertido, de ficar vendo vídeo pornográfico com outras pessoas. Você não quer que ninguém saiba. Por quê? Se é uma coisa boa, se é uma coisa louvável, você não vai ter vergonha de fazer isso diante das outras pessoas. E é uma coisa que a gente faz escondido, que a gente não quer que ninguém saiba, que a nossa namorada saiba, que os nossos amigos saibam, que as pessoas mais próximas saibam. Então, Deus não criou o homem com esse propósito. Da mesma forma, Deus não criou para você, não te criou para você viver a sua vida da forma que você quer. Deus te criou para que você o ame, o adore, o reconheça como Deus. Mas por causa do pecado, o homem está desviado de Deus. As suas faculdades mentais estão distorcidas. Os seus pés eles são ligeiros para fazer o mal, não para fazer o bem. Então Deus ele também está te chamando nessa noite, dizendo, se volte para mim. Se volte para o propósito original. Mas para que isso aconteça, você precisa entender o plano de salvação. Qual é o plano de salvação de Deus? A humanidade estava perdida por causa do pecado de Adão e continua perdida. Quem é que é salvo? Aquele que aceita Cristo como Salvador. Aquele que aceita o plano salvífico de Deus que foi oferecido por Deus através de Cristo, seu Filho, que veio à terra, viveu uma vida santa e aplacou a ira que Deus tinha contra os pecadores. Cristo suportou toda a ira de Deus na cruz. Ai, pastor, dando tanta pena quando eu vejo aquele filme de crucificação de Cristo. Você tem pena? Tenha pena de você. Porque se você não aceitar esse sacrifício, se você não entender que foi por você aceitar, entregar sua vida para Deus, essa ira de Deus, você vai pagar no inferno. Pastor, você está sendo duro agora. Eu não posso dourar a pílula para você, eu tenho que falar a verdade. Cristo, ele veio para morrer no seu lugar. Agora, se você não quiser aceitar o sacrifício dele, você vai pagar o preço. E a Bíblia diz que é no inferno. A separação eterna de Deus. Por quantos anos, pastor, tem purgatório? A Bíblia não menciona essa palavra purgatório. Não menciona. Seja em qualquer Bíblia que você achar, não tem essa palavra purgatório. Né? Se existisse purgatório, não precisava Cristo ter vindo morrer. Então você vai pagar pela sua desobediência. Deus traçou um plano e você está desviado do plano. Mas Deus te chama através de Cristo. Venha, reconheça o meu filho como Salvador, se arrependa dos seus pecados e você vai ter a vida eterna. Amém? Vamos orar. Seu Deus, te agradeço por essas pessoas que ouviram a tua palavra. Pessoas como eu, como pessoas comuns que precisam de direção em vários assuntos, Senhor. Principalmente em assuntos que atingem diariamente a nossa vida. E a tua palavra tem orientação para tudo isso. Hoje nós aprendemos que a pornografia é uma distorção daquilo que o Senhor criou. É uma distorção do plano original. Mas nós sabemos, Senhor, que tem muitas pessoas que lutam contra isso. Que apesar de sentir aquele prazer momentâneo como a droga ela transmite, ela sabe que os prejuízos são bem maiores do que aquele prazer momentâneo. Eu te peço, Senhor, nos ajuda a lutar contra esse grande mal que assola a humanidade. E não é porque muita gente faz ou porque todo mundo faz que é correto. Se fosse bom, trazia consequências boas. Estava envolvido com coisas boas. Mas a pornografia está atrelada a tantas atitudes e a tantas coisas erradas como o tráfico de crianças, como o tráfico de drogas, como tantas outras coisas, Senhor, que têm prejudicado a humanidade. Pedimos que o Senhor ajude essas pessoas a encontrarem o caminho da libertação. Ajude essas pessoas a encontrarem o caminho da pureza. Nos ajuda, Senhor, nessa luta, tanto dentro da igreja como fora da igreja, que é a pornografia. Que essas pessoas possam encontrar o Senhor Jesus como Salvador. E que essas pessoas que já têm Jesus como Salvador, eles possam tomar posse da vida plena que o Senhor trouxe através de Cristo e viver uma vida limpa, atentando para a tua palavra, atentando para o relacionamento que há em Cristo, atentando, Senhor, para atitudes ruins que devem ser deixadas e colocadas atitudes boas, obras boas que glorificarão a Cristo. Eu te peço, abençoa cada ouvinte nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Vamos escutar mais um louvor.
Estamos de volta. Então, queria agradecer você que está até aqui conosco no programa Seja Bíblico. Compartilhe o nosso programa. Hoje nós falamos de um assunto bem pertinente, bem tabu, né? Que hoje em dia a gente talvez não seja nem tanto tabu, né? Mas esse assunto tem afetado a sociedade e você pode compartilhar. Ah, pastor, achei interessante, queria saber mais. Você pode me procurar também. Precisa de aconselhamento nessa área. Você pode também me procurar que a gente vai tentar te ajudar, viu? Então compartilha, né? Comenta com os amigos e faça com que esse programa alcance cada vez mais pessoas, né? Nós temos cultos na nossa igreja bíblica às quartas-feiras, às 7 horas, domingo às 7 horas, né? E de vez em quando a gente está fazendo programação de jovens também, aos sábados, a partir das 7 horas. E você é o nosso convidado especial. Se você quiser fazer parte dos nossos cultos, conversar comigo, conversar com os irmãos, nós estamos abertos para te receber com todo amor e carinho. Então, é isso. Vamos mais um louvor e daqui a pouco a gente volta para encerrar o nosso programa de hoje.
Então, obrigado por ter ficado conosco até aqui e queria fazer uma oração encerrando e que você possa ficar conosco, acompanhando o programa Seja Bíblico toda quinta às 19 horas, você já seja uma das cadeiras cativas aqui do nosso programa. Vamos orar. Senhor, te damos graça pela oportunidade da tua palavra ser difundida para tantas pessoas, melhor dizendo. Que o Senhor possa abençoar as pessoas que nos escutam, as pessoas que sempre, Senhor, têm escutado aqui o programa Seja Bíblico. Que o Senhor possa abençoar cada casa, cada lar, e que essas pessoas possam ser transformadas, ter o seu coração transformado, sua mente transformada, sua família transformada, sua forma de ver o mundo transformada, porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela nos liberta, ela abre nossa mente, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.